Senhor, nosso Deus e Pai, em nome santo do Senhor Jesus, vos damos graças por neste sábado, neste dia 21 de março de 2020, mais uma vez, através da Igreja Global de Adoração a Deus, da IGAD da IGAD, onde estamos formando o corpo de Cristo espiritual, onde estamos ministrando a sua palavra viva e eficaz em amor à sua igreja perseguida, naqueles 50 países que constantemente listamos, ao ministrarmos a Santa Ceia do Senhor, em amor à plenitude dos gentios que têm de entrar, que vivem naqueles 50 países, em amor à sua igreja perseguida e à plenitude dos gentios que têm de entrar, que vivem em todos os países do mundo, em amor a todas as pessoas que estão unidas a nós neste momento, em que estão sendo assombradas, inclusive, por esta infestação de coronavírus. Está repreendido entre o povo de Cristo, está repreendido entre a igreja de Cristo, entre o povo que vive sob a sombra do Altíssimo, habitando no esconderijo do Altíssimo e descansando à sombra do Onipotente, pois está escrito no Salmo 91 que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará até as nossas casas, porque o nosso Deus, aos seus anjos, dará ordens a nosso respeito para que nos guardem em todos os nossos caminhos, que eles nos sustentarão pelas suas mãos para não tropeçarmos em nenhuma pedra. Portanto, este mal está repreendido de todos os integrantes da Igreja Global de Adoração a Deus, que juntamente conosco está formando o corpo de Cristo espiritual. Vos damos graças, Pai, por mais este dia em sua presença, por todas as pessoas que estão unidas a nós, formando o corpo de Cristo espiritual em todo o Brasil e em todos os países do mundo. Muito obrigado, a paz de Cristo para a amada igreja, em nome de Jesus. E hoje, irmãos, há uma situação muito séria acontecendo em todo o Brasil e em todos os países do mundo, porque o diabo, como nós vimos ontem, o ladrão, ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas o Senhor Jesus diz que ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. E tudo isto aí que nós estamos vendo é consequência, amados, da desobediência do povo, é consequência da falta de fé do povo, é consequência de muitas denominações que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, estarem usando o Evangelho de Cristo como fonte de auferir lucros, como fonte de divisas, como fonte de enriquecimento ilícito, estão transformando a palavra de Deus em comércio. E as consequências, elas vêm por quê? Porque em Gálatas capítulo 6, versículo 7 está escrito: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E muitas pessoas podem argumentar, muitas pessoas podem colocar: porque eu congrego, eu faço a obra, eu sou cristão, eu estou dentro de uma denominação. Mas como é esta denominação? Que tipo de obra a pessoa está fazendo? Como vive esta denominação? Qual é a comunhão desta denominação com Jesus? Pois hoje nós vemos, amados, que muitas denominações, não digo todas, mas muitas, transformaram o Evangelho de Cristo em comércio, prostituíram a igreja de Cristo, estão levando o mundo para dentro das denominações, para dentro das congregações, estão tentando atrair pessoas para encher os bancos, os assentos dessas denominações, usando de subterfúgios do mundo, usando de coisas que são feitas lá no mundo, dançando de forma sensual, expondo, ridicularizando o Evangelho, ridicularizando o nome do Senhor Jesus, ridicularizando a palavra de Deus. E muitas pessoas estão ali, porque o homem é falho. Se nós formos olhar para o homem, não ficamos em lugar nenhum. Nós temos que olhar para Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2,
olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E hoje ninguém quer suportar a sua cruz, ninguém quer desprezar a afronta. Dentro das denominações, aquele jargão, bateu, levou, ninguém quer dar a outra face, como Jesus fazia. As pessoas, elas absorveram o mundo dentro dessas denominações. As pessoas transformaram estas congregações, estas denominações, em palcos para shows e viver o verdadeiro evangelho. Porque isso não é mais assim, não, isso foi antigamente, hoje a coisa mudou, e você está muito quadrado, você está muito ultrapassado, e sai para lá, hoje a coisa mudou, o pastor tal, o bispo tal, o apóstolo tal falou que hoje não é mais assim. Aí dão ouvidos ao homem. E usa o pretexto. Porque a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nós temos que estar no local para ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, sim. Mas o Espírito Santo, no momento em que ele vê que nós temos que nós buscamos verdadeira comunhão com Jesus, que nós não queremos estar em lugares onde o evangelho é profanado, ele fala às nossas mentes, ele fala aos nossos ouvidos, ele fala aos nossos corações, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aí nós, meditando na palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus nos traz a revelação. Portanto, não há pretexto. Porque se for olhar para o homem, não fica em lugar nenhum. Fique em Jesus, que é a palavra de Deus. Irmãos, a coisa está muito séria, a coisa está se agravando. A palavra de Deus está se cumprindo dia após dia. E é disso para pior. As coisas vão acontecer, são guerras, rumores de guerras, pestes, pragas, terremotos. As coisas vão se intensificar. Vê que há um tempo atrás estava falando de chikungunya, estavam falando de mais não sei o quê, hoje de dengue, disso, daquilo, hoje já é coronavírus. Isso tudo é obra diabólica, mas como nós pregamos ontem, o nosso Jesus, ele nos diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, o ladrão, ou seja, o diabo, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Aí Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas o Senhor Jesus, ele só tem compromisso em proteger e em guardar aqueles que se transformaram de criaturas para filhos e filhas de Deus, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele não tem compromisso com aquelas pessoas que, mesmo estando dentro de uma denominação, a palavra entra por aqui e sai por aqui, conforme está escrito em Romanos, capítulo 9, versículo 6, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, ou seja, a pessoa está ouvindo a palavra de Deus, mas ela está entrando por aqui, saindo por aqui, ela não está ficando no coração, ela não está produzindo o fruto necessário do arrependimento, porque a pessoa ainda está ali dentro, mas com saudade das coisas que vivia no mundo, está com um pé dentro de uma denominação e outro pé no mundo. E hoje nós temos grandes denominações que transformaram o Evangelho de Cristo em locais de auferição de lucros, em comércio, conforme o Senhor Jesus expulsou os cambistas do templo naquela época. Hoje existem os cambistas, hoje muitas denominações se transformaram em empresas e estão, ao invés de estarem produzindo, dando frutos no Evangelho, estão funcionando mais como locais de autoajuda, locais onde o Espírito Santo de Deus está sendo substituído por motivações, o mover do Espírito,
A vivificação da letra pelo Espírito está sendo substituída por motivações, por empolgação. A pessoa ali vai, porque ali em questão, no momento, ela fica ali empolgada, motivada, passou aquilo ali, acabou aquilo ali, tudo cai por terra, ela perdeu aquela motivação, ela perdeu aquela empolgação. Por quê? Porque aquilo ali não é espiritual, aquilo ali não é manifestação do Espírito Santo de Deus através daquela vida, através daquela pessoa. Não, a pessoa está caindo em empolgação, ela está se envolvendo por empolgação, por sentimentos de empolgação, ela não está verdadeiramente sendo envolvida pelo Espírito Santo de Deus, pela vivificação da letra pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, e o próprio apóstolo Paulo nos diz que existem obreiros fraudulentos, apóstolos fraudulentos. Eu não estou aqui acusando ninguém, eu não estou aqui falando de denominação de ninguém, mas eu estou falando da palavra de Deus, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 11, dos versículos 13 em diante, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Ou seja, estas pessoas que estão usando as denominações para enriquecimento ilícito, tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se, fazendo passar por apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás, ele continha luz, mas quando ele era Lúcifer, querubim da guarda ungido, o quarto da hierarquia dos céus, quando ele foi derrubado, quando ele se transformou em Satanás e demônios, conforme está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, e Lucas, capítulo 10, versículo 18, palavra do próprio Senhor Jesus: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Ele perdeu aquele brilho próprio e ele passou a se transfigurar, a se fazer passar por anjo de luz, porque ele não tem mais aquela luz própria, ele se faz passar por anjo de luz. Aí vamos lá, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 15, não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Meditemos nestas palavras. A paz de Cristo para todos, um sábado, um domingo de grandes bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.